a volta de uma CPMF. E, Vandic, a pressão atual pela alta da Selic, né, que a gente está vendo, é idêntica à pressão que aconteceu no começo do ano, né, que fosse a 8% até dezembro. O Banco Central acabou segurando a onda ali no começo do ano, mantendo nos 10,5%, né? Por mais que você pense que tem que subir, o Banco Central vai esperar para não errar de novo, pressionado pelo mercado? Isa, já está na hora de ter aumentado a taxa de juros. Eu teria feito na reunião anterior do Copom, elevaria em 0,5% para sinalizar que sou sério com relação à minha função única, que é o combate à inflação, a permanência ou a manutenção do poder de compra da moeda. Isso impacta mais desproporcionalmente a população mais pobre, porque a inflação come mais aquilo que eles compram mais, então eles têm menor poder de compra, já tendo salários e remunerações mais baixas, tá certo? A minha preocupação com o aumento de taxa de juros, e eu falo isso não porque eu seja apenas o fiscalista de turno, ou que eu goste de taxa de juro alta, ou porque eu seja o rentista, etc, etc, mas é a desancoragem. O Banco Central está perdendo a sua credibilidade. Nós poderíamos ter uma desancoragem em 2024, 2025, porque existem uma série de atividades que estão acontecendo no âmbito doméstico e do âmbito internacional que poderiam causar isso, essa desancoragem, com guerra na Europa, com a potencial guerra, uma guerra potencial de grandes proporções no Oriente Médio. Quer dizer, tudo isso flutua. A eleição nos Estados Unidos, dois candidatos meio complicados, com propostas que podem acelerar a inflação, etc. Agora, ter desancoragem em 2026 e 2027 mostra que o mercado não acredita na resolução, no fator vou combater a inflação até atingir o centro da meta por parte do Banco Central. Vandic, não é um consenso, né? Os economistas até divergem em relação a esse tema, mas é uma corrente que ganha força nos últimos meses, nas últimas semanas. Mas é algo que você já fala há um bom tempo, talvez um ano, a respeito dessa taxa de juros e dessa necessidade de uma subida da taxa. O próprio Banco Central tem mostrado, inclusive ali nos dois principais agentes ou principais figuras públicas de hoje, que são Galípolo e Roberto Campos Neto, até um discurso um pouco diferente entre os dois. Campos Neto um pouco mais dovish e Galípolo um pouco mais duro. Os fundamentos que levam você a já acreditar nesse aumento e quem está certo aí nessas apostas? Bom, eu nunca achei que 10,5 fosse o número ideal. Eu acho que foi um erro chegar em 10,5, do mesmo jeito que eu acho que demorou muito para levantar a taxa de juro, do mesmo jeito que eu acho que foi um erro do Campos Neto chegar a 2%. Tá? Houveram uma sucessão de erros que criaram essa situação. O que eu vejo hoje, tecnicamente não tem como não aumentar a taxa de juros. A inflação IPCA, que é a medida oficial, tem 4,5%. Atingiu já a banda máxima, e eu detesto esse negócio de banda. A minha preocupação não é a banda, minha preocupação é o centro da meta. Está 1,5%, está muito longe, é muita coisa, é um desvio muito alto. Então tem que perseguir isso. Segundo, a desancoragem das expectativas de inflação para 2025, 2026 e 2027. Então isso mostra uma falta de credibilidade. E na literatura econômica existem livros e livros e papers que mostram, de uma maneira muito objetiva, empírica, como é que o Banco Central sinaliza que vai brigar para bater na inflação e trazê-la em direção à meta. Campos Neto fez muito disso, demorou para agir quando demorou para aumentar. Eu acho que errou a mão em não ter dado uma paulada logo de início, ter aumentado 2% numa única vez, numa única reunião do Copom, sinalizado ter surpreendido o mercado. De novo, na literatura econômica e na prática empírica, a gente sabe que não adianta a gente agir conforme foi contratado em termos com o mercado. Se você quer mudar a expectativa, você tem que sinalizar para mais ou para menos, aquilo além da expectativa do mercado, aí você tem uma convergência.
a gente não fez isso. E esse está o erro atual, apesar de eu achar Campos Neto fantástico no que ele está fazendo e o que ele fez. Já Galípolo, que precisa ganhar algum tipo de credibilidade, o Galípolo é um sujeito que ficou muito associado à esquerda, expressou ideias alinhadas com o pensamento da MMT, que é a Modern Monetary Theory, que é uma ideia sem nenhum tipo de berço, tanto acadêmico rigoroso, né, foi desenvolvida em escolas secundárias por economistas de segunda linha, né, não existe um debate sobre MMT entre economistas de primeira linha, não se fala a respeito disso, isso é uma ideia heterodoxa, muito longe e é aquilo que ele pregou várias vezes, tá certo? Ele começou, quando entendeu a realidade, em estar no Banco Central, de como é que a coisa funciona, que a gente não pode brincar com inflação, e quer muito. A ambição pessoal do Galípolo é ser o presidente do Banco Central, e não tiro dele esse mérito. Ele quer buscar isso e ele tem se mostrado bastante alinhado, né, com as decisões do Copom e se unindo ao Campos Neto em posições mais duras. O que eu vejo? Ao sinalizar muito que ele tem aquilo que é necessário para combater a inflação, que ele tem esse poder de decisão, que ele consegue mudar de lado em função de dados, que ele não está preso à ideologia, que ele é um sujeito pragmático, quando você faz isso, você engravida e vai ter que ter o bebê. A minha preocupação com o Galípolo em sinalizar tanto uma posição mais hawkish é que ele acabe tendo que tomar uma decisão para não perder a credibilidade que ele ainda não conquistou. Então existe esse elemento muito importante da psicologia do dinheiro, da psicologia do mercado, da psicologia do Banco Central. Então, de vez em quando, falar menos é mais. E quando a gente fala menos e age, e depois se posiciona de uma maneira muito técnica, você começa a esfriar os ânimos, que eu sou uma pessoa volúvel. Então, esse é o problema do Galípolo. No entanto, né, como eu disse anteriormente, o Galípolo é que nem o bode na sala, né? Quando ele foi para a posição de diretor de política monetária, teve uma chiadeira grande, inclusive da minha parte. Hoje, quando ele está cotado para ser o presidente do Banco Central e apresentam, né, um rol de alternativas, e em face das alternativas, o Galípolo vira o campeão de todo mundo, inclusive meu. E ele ganhou essa posição, né? Ele tem se mostrado alinhado com esse tipo de pensamento, tem se mostrado muito pragmático, e isso conta ponto para ele. Agora, quando ele quer mostrar mais serviço, é a história do santo que fica desconfiado com a esmola, né? Você comentou em relação à atuação do Campos Neto, na atuação dos juros, mas ele, logo após a pandemia, foi muito elogiado, né, pela atuação rápida ali em elevar as taxas de juros, apesar dessa pressão que ele teve ao longo do ano para tentar reduzir. Você acha, então, que essa perda de credibilidade do Banco Central é por conta de ceder para a política? É o medo de ceder para a política, apesar de não haver evidência disso. Não tem evidência. Mas é a questão de, será que o Banco Central não vai aceitar um pouquinho mais de inflação para o país crescer mais? Não é meta, não é responsabilidade do Banco Central isso. Mas quando você está lá e vê que o PIB está crescendo acima de 2%, vai chegar a 2,5%, talvez 2,7%, você tem uma taxa de desemprego baixa comparado com os últimos 10, 15 anos. Quando você vê tudo isso, começa a ter o elemento pessoal no fazer um juízo de valor. E é aí onde existe o problema. Será que eu não estou disposto a aturar 4, 4,5, 3,7 por muito tempo, em termos de inflação, mas manter o PIB crescendo? Só que aí existe um problema muito sério, né? Uma coisa que o Duma sempre fala, é a respeito da Nairu, né? Que é a taxa de desemprego, ou o nível de emprego que não gera inflação. Como no Brasil o teto do hiato do produto é muito baixo,
nós investimos muito pouco. A taxa de investimento é apenas 16% do PIB, que para países emergentes não poderia estar menor do que 25%. A China investe 40%, para você ter uma ideia. A Coreia, que já é um país industrializado, é em torno de 35%. Os Estados Unidos, que é um país industrializado, investe 25%. Aqui a gente chega a 16%. Né? Chega a 16% e olhe lá. É muito baixo. Então, a gente não tem capacidade do lado da oferta, com pleno emprego, e pessoas que têm recebido salários em média superiores à taxa de inflação, quer dizer, ganho real, junto com o projeto do governo de valorização do salário mínimo, que aumenta o poder de compra das pessoas, essas pessoas vão a compras. Então a gente pode ver que produtos de consumo pessoal, a questão também de serviços, elas estão segurando o PIB. É isso aí. Consumo desse tipo de produto. Investimento, leve aumento aqui, acolá, mas não chega. A formação bruta de capital é muito baixa. Então, do lado da oferta, o Brasil é truncado. E o Brasil é truncado do lado da oferta porque o mercado de crédito é truncado, porque a maior parte do crédito privado disponível vai para a conta do governo. Por quê? Porque tem que ser IPCA mais 6, já tem IPCA mais 9, que o mercado já está mostrando. Eu recebi outro dia desse um prospecto para isso. E o que acontece? Em incorrer risco de emprestar para você, pessoa física, para mim, pessoa jurídica, pequena empresa, eu vou emprestar dinheiro para o governo. E vou cobrar juro maior, porque o governo representa cada vez mais um risco maior. Mas a chance do governo quebrar é muito menor. Você quebra, eu quebro antes do governo quebrar. Então, pois não. Aí, pegando esse gancho que você trouxe a respeito dos investimentos e também ainda sobre a Selic um pouco mais alta, se a gente olhar para trás, a Selic mais alta lá atrás não impediu as empresas de fazerem investimentos. Inclusive, a gente tem notado alguns setores que são até protegidos, ou para não usar protegidos, estão no alvo ali do protecionismo do governo, diminuindo seus investimentos no Brasil. O que isso tem a ver, o que isso significa do ponto de vista empresarial? Isso acontece mesmo? A empresa investe menos, sabendo que o governo está ajudando ali a diminuir a concorrência com quem vem de fora? Aurélio, esse é um ponto que eu sempre bati nessa tecla aqui e aos meus 30 e poucos anos como economista, tá certo? Toda vez que existe proteção contra a concorrência internacional, protecionismo, tá certo? Você dá um incentivo perverso, por quê? Os empresários, essas empresas que são beneficiadas com essas benesses, com essas tarifas externas, como é o caso das blusinhas, como é o caso dos automóveis, como é o caso de uma série de outras indústrias, né, que se beneficiam disso, no momento que você não tem que ser competitivo contra essas indústrias, você aumenta a margem, você cobra mais do seu mercado cativo e bota esse dinheiro no bolso. Né? É o famoso empresário gato gordo. E o Brasil é repleto de empresário gato gordo. É o que mais tem empresário gato gordo, que produz produtos de baixíssima qualidade, preços extremamente elevados, e não está preocupado com isso, porque não tem que se preocupar. Pode ver o que aconteceu recentemente, não vou dar o nome, mas tem um artigo, até um estudo que foi feito recentemente, né, pelo IBRE, que mostra isso, né, que mesmo com taxa de juros a 13,5%, a gente teve aumento ao longo do tempo, depois da pandemia, de investimento, tá certo? E atualmente, quando esses setores receberam essa proteção, né, a primeira coisa que eles fizeram foi puxar o freio do investimento. Quer dizer, a razão pela proteção é que eles ainda não são competitivos suficientemente. Sim. Então, essa proteção dá o espaço e tempo para eles fazerem os investimentos necessários para serem capazes de competir. Mas, na verdade, isso é uma transferência de renda do bolso do trabalhador, do assalariado, da população brasileira para o bolso do empresário. E quase sempre o resultado é o consumidor pagar mais caro. Paga mais caro. E nunca, esses protecionismos nunca acabam. É para ser algo momentâneo, temporal, com a marca de começo, meio e fim, para que essas indústrias ganhem competitividade. Para isso precisa investir. A primeira coisa que o sujeito faz é comprar uma casa na brega Miami,
compra um helicóptero, compra um jatinho e vai desfilar de carro, né, de R$1 milhão ou mais pelas ruas de São Paulo com seguranças. É isso que essa turma faz, empresário gato gordo. Então, uma das coisas mais importantes no Brasil é uma plataforma liberal que tira todas essas proteções, né? Algumas indústrias têm 2 anos para tirar a proteção, bota uma tocha quente na bunda do sujeito, pode falar bunda, né? Bunda não é palavrão. Bumbum, vai. Bumbum. Bota uma tocha quente, um maçarico no bumbum dessa turma e faz o cara ser realmente competitivo ou sai de campo, deixa quem sabe jogar. É isso que tem que acontecer. O que não pode acontecer é o povo brasileiro, inclusive o povo pobre brasileiro, né, a turma das blusinhas da Shein, pagar o pato da incompetência do governo e a ganância dos empresários são capazes de fazer aquilo que eles deveriam fazer bem feito. Valeu, Van Dijk. Van Dijk continua aqui com a gente na bancada.